Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 16 de junho de 2025, é segunda e todas as segundas são dias regidos pela lua, que está no signo de Aquário. A gente acabou de sair de uma lua cheia, mas na quarta ela já vai começar a minguar. Então a gente já está nesse processo de finalização da lunação geminiana, que é o ciclo da lua, né? O ciclo da lunação é um ciclo de aproximadamente um mês, que começa com o encontro da Lua com o Sol no mesmo signo, passa pela Lua crescente, a fase cheia e depois a minguante. Tem a duração aproximadamente de uma semana cada uma dessas fases, e elas vão trazendo mudanças assim no nosso ritmo, no nosso temperamento também. Então é bem interessante a gente sempre fazer esse acompanhamento, até porque a Lua ela é mais rápida, então ela está sempre coletando informações dos outros astros e trazendo para a gente, trazendo para a Terra, trazendo para o nosso corpo, tá? Materializando de alguma forma. Então por isso que é sempre importante quando a gente quer fazer, por exemplo, um ritual de materialização. Nunca é bom fazer numa lua minguante, por exemplo, nem numa lua nova, porque como ela está muito próximo do Sol, ela fica ofuscada, a gente não enxerga a lua. Então, a lua crescente, principalmente ali fazendo um trígono, recebendo bem, né, a energia ali do Sol, flui melhor, tá? Também aspectando, né, depende daí do que você vai fazer, Vênus, Júpiter, mas enfim. Voltando aqui, então, a lua segue no signo de Aquário, mas à tarde ela já vai mudar de signo, tá? Já tem uma mudança ali. Então, todas as segundas são bons dias para a gente refletir sobre como a gente tem lidado com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, a nossa sensibilidade, traz essas questões, de memória, de afeto, de segurança emocional, de nutrição, que mais? Penso que principalmente porque Mercúrio está em Câncer, Júpiter está em Câncer, que são signos, que é um signo lunar, que é um signo onde a Lua se sente domiciliada, se sente em casa, então traz ainda mais importância para a Lua. Então, observar a Lua que ela vai reger o trânsito ali do Júpiter em Câncer e do Mercúrio também, por enquanto ele estiver no signo de Câncer. Então, quando a Lua está em Aquário, a gente pode pensar que a nossa conexão emocional ela é mais racional. Então, a gente pode se voltar mais para o mundo das ideias. Muitas vezes a gente se relaciona, com o coletivo, né? Ou busca também entender as questões sociais, estruturantes. A gente consegue, às vezes, até problematizar as nossas emoções, os nossos sentimentos, consegue ver essa relação entre nós como indivíduo e a sociedade. É, traz também esses assuntos, né, para mais próximo de nós. Aquário também é um signo que fala muito sobre individualidade, autonomia, independência. Então, penso que quando a lua ingressa em Aquário, tá, no signo de Aquário, é muito bom para a gente pensar em como trazer essa autonomia emocional. Até pensando que o regente de Aquário, o regente tradicional, Saturno, ele está em Áries, que também é um signo que preza por independência, por autonomia. Então, como que eu posso estruturar isso? Uma mente forte reinar sobre os meus pensamentos, sobre esse campo das ideias, tá? 7:2 a Lua fez um trígono com o Sol em Gêmeos, então é um bom momento ali para a gente entender sobre as nossas emoções, os nossos sentimentos. O Sol, então, ele traz essa luz, ele ilumina, ele é um símbolo de consciência, de visão. Então, ele joga esses raios ali na Lua, então pode trazer um entendimento maior sobre o nosso corpo, tá? Sobre o nosso mental também, já que Aquário é esse signo de ar fixo, tá? Às vezes também flui nesse contato com figuras solares, que são chefes, às vezes figuras de autoridade, figuras famosas, celebridades. Muitas vezes o Sol também pode representar o pai, enfim, ou às vezes até o nosso próprio sucesso. Então pode ter uma clareza sobre esses temas por aí. Às vezes boas conversas, bons encontros também. 13 e 18, a Lua vai fazer uma quadratura com Urano que está em Touro, mês que vem já vai para Gêmeos, e a quadratura ela já tensiona, ela já faz a gente agir, né? Tomar alguma atitude. Então, tira a gente da zona de conforto, traz um estressezinho ali, que a gente precisa liberar essas emoções, esses sentimentos, esses comportamentos também. Sempre falo aqui para vocês que a Lua ela rege os nossos hábitos, os nossos comportamentos.
E Urano, ele traz essa rebeldia, ele traz essa revolução, que muitas vezes vem através de insights. Então, eu preciso mudar isso, eu preciso sair desse trabalho, eu preciso sair desse relacionamento, eu preciso fazer as coisas diferentes. Ou às vezes acontece algo, né? Você é mandado embora, terminam com você, acontece um acidente que faz você olhar as coisas sobre um outro ponto de vista, que faz você se libertar. Então, principalmente quando é um aspecto mais tenso, como é hoje, a quadratura, às vezes é mais difícil a gente tá tão receptiva. Às vezes a gente muda meio assim no susto, sabe? Mas quanto mais a gente trazer essa percepção, assim, eu vejo que Urano ele nos traz esse outro olhar, tira a gente do piloto automático, sabe? Então perceber ali ter essa outra visão que ele oferece. E 14h31, a Lua vai fazer uma oposição com Marte, que está em Leão. E tá nas últimas horas de Leão. Amanhã, de madrugada, ele já vai ingressar no signo de Virgem. E é um momento, assim, bem importante, porque desde o ano passado, Marte, ele tá saindo e entrando de Câncer e de Leão. Ele vai e volta, né? E então agora é o momento que a gente tende a mudar um pouco os conflitos, né? As coisas que a gente fica brigando, lutando contra. Então deve fazer já um ano que às vezes você tá num vai e volta de alguma situação, e agora parece que realmente a gente muda esse foco, muda essa ação, essa motivação, né? Então vai para o signo de Virgem, que volta mais a gente para as questões práticas, materiais, enfim. Mas o que que a gente pode pensar nessa oposição, então? A oposição é um enfrentamento. Então, você está olhando de frente, a Lua sendo o símbolo das emoções, Marte sendo o símbolo das guerras. Então, a gente pode enfrentar a nossa agressividade, a gente pode enfrentar a nossa raiva, a gente pode enfrentar a nossa necessidade de ação, a gente pode enfrentar, às vezes, pensando no lado negativo de Marte em Leão, essa necessidade que a gente tem de ser validada, de ser vista, sabe? De ser importante, sabe? Esses conflitos ali do nosso ego, eles podem ficar mais fortes, tá? Então, às vezes, vem uma necessidade de se posicionar, mas se lembrando, né? O melhor do Martin Leão é se posicionar com coragem, com a sua verdade mais profunda, né? Então, o leão é um signo que, dentre as partes do corpo, ele rege o coração. Então, é muito essa ação que vem do coração, daquilo que você irradia a partir do seu eu. Não que é, você precisa lutar. Você se expressando, você já está se posicionando, sabe? Então, esse Martin Leão traz muito esse desafio mesmo, de que você não precisa ir à luta, você precisa estar centrada, você precisa estar presente em si mesma. Porque daí você não entra em conflito, você não precisa. Então, esse posicionamento, né, na verdade, esse aspecto, ele pode trazer alguns conflitos à tona. Então, percebe-se às vezes, isso aqui realmente, eu preciso me posicionar, ou às vezes é raiva por eu não ter me posicionado antes, ou às vezes eu só tô projetando essa raiva de não estar fazendo as coisas que eu queria, não estar me cuidando, não estar me amando, então eu vou colocar tudo na conta do outro ali, na conta de alguém. Então, a oposição, ela é sempre esse aspecto é, de natureza de Saturno, então a gente encarando os limites. Então, qual que é a minha responsabilidade nisso também? Será que eu devia já ter falado antes? Será que eu já devia ter me posicionado antes? Será que eu não sei expressar o que eu quero, o que é importante para mim? Tá? Então, reflexões aí nesse horário. Cuidado para não brigar à toa, tá? Porque depois a gente pode se arrepender, enfim, não precisa. E aí, 15h09, 3h09 da tarde, a Lua vai ingressar no signo de Peixes. E já dissolve, então, qualquer pensamento fixo, a gente se volta mais para essas águas, para a sensibilidade, para o receber. Peixes é um signo muito receptivo, até demais, né? Acolhe todo mundo, sente pelo mundo inteiro, mas tem essas características ali de empatia, de compaixão. Então, pensando que está na Lua, é a gente se conectar com as nossas emoções dessa forma. No sentido negativo, às vezes traz confusão, essa vontade de fuga da realidade, mas até a fuga da realidade, às vezes, é uma forma da gente buscar uma compaixão por nós mesmas, sabe? Então, olhar para isso, que muitas vezes, através através da espiritualidade, através da arte, da criatividade, a gente pode mergulhar nessas águas de uma forma tranquila,
e, enfim, que seja fértil, que seja criativa. Então, quando a lua está em peixes, a gente pode se conectar com a nossa intuição, com a nossa espiritualidade, facilita esses processos, tá? Deixa eu ver se tem algo mais para falar da lua em peixes. 18:01, ela vai fazer o trígono com Júpiter em Câncer, o que é muito bom. Por quê? Porque a Júpiter, ele está exaltado, que já é um posicionamento muito bom para todos, principalmente para quem tem planetas em Câncer, para quem tem ali nas casas angulares, 1, 4, 7, 10. Mas Peixes é um signo que é regido por Júpiter e Câncer é um signo regido pela Lua. Então, esse aspecto, eles conversam muito bem, simpatizam muito bem. Eles já se simpatizam bem porque tanto Peixes quanto Câncer são signos de água. Então, eles fluem aí nessa conversa aquática ali. Mas um estando na casa do outro, é como se um conseguisse entender muito o outro. Então, a gente pode pensar, assim, em conversas, ou às vezes você encontrando formas de expandir esse autocuidado, essa conexão com as suas emoções. Às vezes, Júpiter pode representar um estudo, uma fé, uma religião, um professor, às vezes até uma viagem, um estudo acadêmico, né? Uma pessoa que te aconselha também, te oferece ali um afeto, um cuidado, uma nutrição, às vezes você também oferecendo isso para o mundo. Então, esse aspecto ali muito bom, e principalmente porque depois das 18:01, amanhã o próximo aspecto vai ser um sextil com a Vênus. Então, a Lua ela fica entre os planetas benéficos. Então, a Lua vai aspectar Júpiter, que é o grande benéfico, e depois parte para aspectar Vênus, que é a pequena benéfica. Então, ali coisas boas tendem a acontecer dentre esses horários. Se a gente se mover em direção a isso, porque todos os planetas, todos os signos, eles têm o lado bom e o lado ruim. Então, Júpiter, sei lá, pode ser um exagero ali, pensando em assuntos de câncer, na alimentação, por exemplo. Um exagero na proteção, um exagero no cuidado. Pode, mas esses astros, eles tendem a trazer mais benefícios para a gente, tá? Então, buscar isso, buscar o que nos traz essa expansão espiritual, o que nos traz esse prazer, pensando no aspecto que vai fazer com a Vênus amanhã. Então, a gente fica né, nesse aspecto aplicativo. Então, depois das 18, a Lua faz esse aspecto aplicativo com a Vênus, que quer dizer que está em direção a ela, está em direção do que a gente ama, gosta, do que nos faz bem, tá? Então é isso, já mencionei que amanhã Marte ingressa em Virgem, vai ser 5:36. O aspecto da Lua fazendo sextil com Vênus vai ser meio-dia e 2. E acho que é isso para o dia de hoje. Então aproveitem, principalmente ali à noite, que tá um aspecto muito bom, assim. A lua em peixes, ela já traz esse alívio emocional. Se às vezes a gente tá num loop mental ali, fica repetindo uma conversa, uma opressão mental contra nós mesmas. Então, quando a lua ingressa em peixe, tem essa chance ali de dissolução do nosso ego, e ainda mais fazendo esse aspecto com Júpiter em Câncer. Se a gente aproveitar, a gente pode se conectar muito com esse auto-perdão, por exemplo, com essa conexão mais amorosa, mais cuidadosa com nós mesmas. É isso, bom dia para nós.